Olá, meus queridos amigos do YouTube, meus queridos amigos das redes sociais, como vocês estão? Meu nome é Pedro Grivati Neto, eu sou advogado da área previdenciária, sou também calculista previdenciário e tenho nesse canal aqui o Aposenta Já, um canal que se debruça sobre as questões importantes e delicadas do direito previdenciário. Vou falar hoje sobre a revisão da vida toda. A revisão da vida toda teve um andamento muito importante que aconteceu de sexta para sábado. Foi a marcação do julgamento dos embargos de declaração e embargos de declaração na ADI 2111. A ADI 2111, todo mundo sabe, foi uma manobra jurídica que Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso colocaram no STF para que houvesse a tentativa de se desconstituir o julgamento do STF da revisão da vida toda, tema 1102. Eles ainda querem realizar isso. Eu acredito que esse julgamento tem muitas falhas, esse julgamento no plenário físico vai ter muito debate sobre as irregularidades que ocorreram aí no trâmite desse processo e vou falar sobre essas questões agora, vou debatê-las com vocês. Mas antes, se inscreve no canal, clica no sininho, comenta bem ou mal, eu adoro o comentário de vocês. E vamos ao nosso vídeo falar aí do julgamento que começará a ocorrer no dia 10 de abril de 2025. Primeiramente, vamos falar desse julgamento. 11 ministros vão votar esses temas do julgamento dos embargos de declaração e embargos de declaração na ADI 2111. Todos os votos foram a zero. Ou seja, os votos que ocorreram no plenário virtual vão ser zerados. Isso quer dizer o seguinte, no plenário físico, todo mundo vai debater, os 11 ministros, tá? Então nós temos 11 ministros no STF. Nós temos 4 ministros a favor da vida toda e 7 contra. Eu vou mais uma vez frisar e ratificar a minha opinião. Se ocorrer tudo da forma como deve ser corrido, essas ADIs, ou seja, essa restrição no que diz respeito à norma cogente, ela não passará. Vamos mostrar aqui um pouco da ADI 2111 e eu vou mostrar para vocês o quanto isso é plausível. Tá? O quanto isso é plausível, inclusive foi atacado em sede agora de embargos de declaração pela CNTM, que foi uma peça, uma minuta muito bem escrita por várias mãos de muitos advogados especializados nessa área. E nessa ação, nessa peça, nessa minuta de embargos de declaração, existem vários pontos que procedimentais e de mérito que são importantes novamente serem debatidos no plenário físico a partir do dia 10 de abril de 2025. Eu vou mostrar por A mais B o quanto se pode chegar nesse resultado dentro do julgamento de embargos de declaração a partir no dia 10 de abril de 2025. Vamos à peça, primeiro para vocês entenderem, tá? Eu vou abrir o site do STF, eu vou caminhar para a ADI 2111 e nesse caminho eu vou mostrar o que acontece para vocês. Vamos lá. Primeiramente, eu vou falar aqui da ADI 2111, eu estou na página do STF na ADI 2111, tá? Vou levar lá para cima para vocês verem. Veja só, aqui ó, ADI 2111. Vamos lá para o julgamento. O primeiro julgamento aí da ADI 2111, que é o julgamento em plenário da própria ADI 2111, tá? Nós vamos para a ementa dele, tá? Vamos tentar achar aqui a ementa dele aqui. Perfeito, achamos aqui. Tribunal Pleno, olha aqui, Tribunal Pleno improcedente. Eu não vou ler tudo, mas eu vou grafar quantos ministros no STF querem a fixação do tema 1102. Isso é muito importante, tá? 4 ministros do STF querem a fixação do tema 1102. A revisão da vida toda, ela é defendida integralmente por 4 ministros do STF. Isso é muito importante porque é muitos ministros que em sede da ADI querem a fixação da revisão da vida toda. Veja só, e no tema 1102, que foi julgado em dezembro de 2022,
os aposentados ganharam por 6-5 a revisão da vida toda. E aí houve trocas de ministros, né? Entrou Flávio Dino e o Cristiano Zanin. Eles têm um novo entendimento sobre a revisão da vida toda. Mas, mesmo que eles tenham um novo entendimento, eles podem até suscitar esse novo entendimento em sede de ADI. Porém, as decisões das ações declaratórias incidentais, como é o caso dessa aqui, a ADI 2111, elas só valerão com 2/3 de votação do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, como 4 ministros são menos que 2/3, essa decisão da ADI não vale, tá? Eu vou falar agora, eu vou ler aqui para vocês e vou grafar, para não dizer que eu estou falando alguma inverdade. Veja só, não tendo segurado o direito de opção por critério diverso, ou seja, norma cogente. Aqui, vou grafar de novo. Tem natureza cogente, não tendo segurado o direito de opção por critério diverso. Isso é o que eles tentam interferir na vida toda. Porém, vencidos nesse ponto, os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Carmen Lúcia, eu estou mostrando muito esclarecidamente que 4 ministros, André Mendonça, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, são a favor em nível absoluto da revisão da vida toda. O que ocorreu depois foi que a CNTM opôs um embargo de declaração um pouco mais frágil, que alguns ministros aprovaram, alguns ministros desaprovaram, mas houve um novo pedido de embargo de declaração, aonde se demonstrou com clareza que as decisões foram tomadas de maneira equivocada. Ou seja, os embargos de declaração que vão ser decididos agora, dia 10 de abril, existe termos claros na minuta de embargos da CNTM que vários procedimentos e várias decisões foram equivocadas e não seguiram rituais procedimentais do STF e são, assim, dessa forma, passíveis de serem nulas, tá? Isso é muito importante. Mesmo assim, as decisões que foram exaradas no começo, aqui, dia 21 de março de 2024, são decisões importantíssimas, no sentido, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Carmen Lúcia, esses 4 ministros aqui, eles são a favor da vida toda. O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou mostrar aqui alguns pontos dos embargos declaratórios, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, volto a falar, é que no plenário, não em sessão virtual, quando não há debates, no plenário do STF aparecerão advogados da CNTM que vão pedir para falar, que vão pedir para fazer uma sustentação oral, que vão pedir para impor questões importantíssimas de ordem e questões que são muito importantes para que tudo isso se esclareça. Se houver essa permissão do STF nesse sentido, e tem de haver, o STF tem de deixar os advogados sustentarem oralmente os seus argumentos, tem de haver. Esses temas vão ser debatidos em plenário, e quando eles forem debatidos em plenário, aí, meus amigos, a casa caiu, a máscara caiu. Por quê? Porque nessa hora não tem como dizer que A é B e B é C. O que tem de dizer é que A é A, B é B, C é C. Ou seja, se descobrem dentro desse julgamento que houve várias falhas procedimentais, que o STF não atendeu à lei, é bem possível que as questões dessas ADIs
que o dispositivo do julgamento ele se dissolva no que diz respeito à norma cogente. Vamos aos embargos declaratórios, aonde eu vou traçar 2 ou 3 questões importantes para que vocês vejam que nessa sede de embargos declaratórios, que será julgada agora, dia 10 de abril, muitas questões foram aventadas e elas terão de ser enfrentadas pelo plenário do STF. Ou seja, Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Nunes Marques, Luiz Fux, Gilmar Mendes, por exemplo, esses terão de enfrentar essas questões. Essas questões terão de ser debatidas e eles não podem dizer que eles não passaram o sinal vermelho. Porque eles passaram sim no sinal vermelho. Porque quer dizer, não passaram ainda, porque a ADI não está com trânsito em julgado. Ela ainda não foi decidida por completo. Eles vão ver que, olha, nós estamos passando o sinal vermelho aqui. Nós estamos fazendo uma infração, como se fosse uma infração de trânsito. Se você passa no sinal vermelho, você é multado, porque você fez uma coisa errada. Lá no STF, se eles perceberem que eles estão passando o sinal vermelho, eles vão recrudescer. Então, eu vou mostrar questões importantes aqui dos embargos declaratórios, esses embargos declaratórios que agora serão decididos dia 10 de abril, e vou mostrar 3 pontos importantíssimos que serão enfrentados pelo pleno do STF. Vamos lá. Senhores, eu estou aqui com os embargos de declaração aqui da CNTM. Veja só, aqui. Esses são os embargos de declaração que estão para serem julgados a partir do dia 10 de abril de 2025 no plenário do Supremo Tribunal Federal. Veja aqui, embargos de declaração, nós vamos para a página 8, tá? Veja só, eu vou levantar um pouquinho a página. Conclui-se, portanto, que a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 987699, é o que eles disseram, que essa lei é constitucional. Foi a declaração, é uma ação declaratória de inconstitucionalidade proposta pela CNTM. No caso, o STF decidiu não é inconstitucional, é constitucional. Mas conclui-se, portanto, que a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 987699 nunca influenciou no legítimo direito dos aposentados reconhecido pelo STJ, tema 999, e pelo STF, tema 1102. Esse é o ponto principal que a Corte necessita tratar no distinguishing, em inglês, seria a distinção, pois uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então a constitucionalidade da lei não afeta a possibilidade que o segurado tem de optar pelo melhor benefício, tá? Pois a discussão acerca da constitucionalidade da norma de transição já havia sido apreciada e estava preclusa em decisão definitiva de mérito pela Suprema Corte na sistemática da recuperação geral. Veja só, o tema 1102 já havia sido decidido. Eu vou passar aqui um pouco mais adiante e vou continuar. Ao atribuir a cogência em momento subsequente ao mérito definido no tema 1102, ou seja, se no tema 1102 o STF já havia decidido que o segurado pode optar pela regra permanente, no sentido, a regra que lhe é mais favorável, o STF não poderia novamente falar sobre o mesmo tema, alterando-se a interpretação. Alterou-se, um minutinho, por favor. Alterou-se a interpretação infraconstitucional da referida. Alterou-se a interpretação infraconstitucional da referida norma de transição, artigo 3º, e declarou-se genuinamente inconstitucional a regra definitiva, artigo 29 da Lei nº 8.2203/91. Veja só o que a ADI fez. Ela declarou que a regra definitiva, justamente a regra que possibilita os segurados usarem as contribuições de antes de 94,
essa ADI 2111 declarou que a regra definitiva é inconstitucional. Quando ela atribuiu a cogência pela regra de transição, ela declarou que a regra definitiva, que é a regra central do tema 1102, essa ADI declarou que essa regra é inconstitucional. E aí, o que nós temos aqui? Ó? Veja só. Diga-se de passagem, sem atingir o quórum de 2/3 do artigo 27 da Lei 9868/99, Lei das ADIs. Isso que é importante. Esses temas serão enfrentados, porque esses temas até então não tinham sido sequer ventilados. Ou seja, o STF decidiu essa ADI sem poder decidir. Ele, além de outros temas, além de questões de mérito importantes, que eu ainda vou dizer aqui, essa questão procedimental é uma questão muito importante que não foi atendida. Ou seja, 2/3 dos ministros deveriam votar, a maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal. E foi menos que isso, foi 7-4. Veja só, eu vou voltar a frisar aqui. André Mendonça, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Edson Fachin são absolutamente a favor da revisão da vida toda. E quando no plenário houver uma questão de ordem nesse sentido, os outros ministros que votaram, que são 7, eles vão entender que eles estão cruzando o sinal vermelho. Eles não podem cruzar o sinal vermelho. Eu não posso, você, meu querido amigo, não pode. Sequer os ministros do STF podem acelerar o sinal vermelho. E o caso aqui é exatamente esse. Eles não podem declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da ADI 2111, a menos que um desses ministros que votou a favor da vida toda diga não, agora vou votar contra. Nós temos Alexandre de Moraes a favor, Edson Fachin, André Mendonça e Carmen Lúcia. É lógico que os advogados da CNTM estão entrando em contato com Carmen Lúcia e André Mendonça nesse momento, porque é importante até no sentido eles envolverem essa questão de ordem. E eu ainda acredito e muito piamente, em face de tudo isso. E quando isso vier à baila, eu acredito muito piamente, de uma intuição jurídica muito forte, que algum ministro peça a vista. Algum ministro peça a vista, ele tem 90 dias para devolver o processo. Ou seja, eu não quero que os ministros ultrapassem o sinal vermelho. Então eu vou dar uma dica aqui. Então, uma dica, eu sou advogado, sou humilde advogado, estou atuando há 10 anos aí só em direito previdenciário, mas mesmo sendo advogado, sendo humano, eles também são humanos, os excelentíssimos senhores ministros do STF. Eu vou dar uma dica para os 7 ministros que votam contra a vida toda, sendo eles Luiz Fux, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Cássio Nunes Marques. São 7 ministros. Não atravessem o sinal vermelho. Vocês estão atravessando. Essas decisões não são válidas, a menos que vocês consigam convencer um outro ministro a votarem com vocês, tá? A menos que, mesmo assim, eu acredito que não são válidas, porque já foi 7-4 lá atrás. Eu acredito que os advogados da CNTM estão conversando com André Mendonça, com Carmen Lúcia, que são pessoas que realmente foram e voltaram, mas eles são realmente a favor, em nível absoluto e preciso, da vida toda, que houve algumas reclamações que eles julgaram improcedentes, mas foi por outros motivos. Eu acredito que esses 4 ministros são realmente a favor e não vão deixar a vida toda ser decidida em série de ADI. Muita gente quer que a ADI, que a vida toda seja decidida em sede de ADI. Eu não quero, eu tenho alguns casos da vida toda, porém, eu acredito que a vida toda já foi decidida no tema 1102. E não só, mais uma vez, as ADIs elas são completamente equivocadas para decidir-se um tema que já foi decidido no STF e sem os ritos procedimentais corretos. Esse foi meu vídeo de hoje. Eu vou fazer mais vídeos durante a semana falando de outros pontos dos embargos de declaração da CNTM que são importantes para serem analisados, tá? E torcendo para que a vida toda não esbarre na decisão da ADI. Ou seja, o tema 1102 ainda vai ser pautado pelo Edson Fachin, ele vai ser decidido
ok para os aposentados, e os aposentados irão ganhar assim definitivamente a vida toda de uma maneira mais robusta e completa, menos com essa mesquinhez da ADI, porque é mesquinho esse negócio da ADI, né? Eles querem acabar com a vida toda e ficam modulando para lá e para cá, tentando modulação, mas isso é mesquinho. A decisão do tema 1102 é a decisão que deve prevalecer. Um grande abraço para vocês. Comenta aí, se inscreve no canal, clica no sininho e vamos que vamos. Um abraço.